26. O supremo desafio. O que uma pessoa pode fazer? Uma chama poderosa seguiu-se a uma pequena faísca. Dante. Ele sabia que tinha de detê-los. Com apenas $800 no bolso, Son Labute atravessou a fronteira para o México, foi para o cais dos pescadores em Ensenada, e esperou por sua oportunidade. Carregando uma câmera de vídeo para fazer os filmes domésticos da excursão, ele se apresentava como um ingênuo turista americano. Ofereceu seus serviços como ajudante ou mecânico a cada comandante que atracava seu barco ali. Foi contratado pelo Maria Luísa como tripulante temporário. Assim que o atuneiro panamenho se afastou da costa mexicana, Labute começou a filmar secretamente as atividades da tripulação. Sabia que sua vida correria perigo se fosse descoberto. Finalmente aconteceu, estavam cercados. Todo um cardume de golfinhos, conhecidos como povo da água, começou a saltar e gritar perto do Maria Luísa. A natureza cordial dos golfinhos os levara a se aproximarem do barco. Não podiam imaginar que também estavam sendo atraídos para a morte. Os pescadores seguiram os golfinhos porque sabiam que o atum de barbatana amarela nada por baixo dessas joviais criaturas. Com todo o sangue frio, estenderam suas redes no caminho dos golfinhos, sem notar nem se importar com o que pudesse lhes acontecer. Ao longo de 5 horas, a câmera de Labute registrou o horror. Um depois de outro, os golfinhos se emaranharam nas redes, não conseguiam se desvencilhar, e afloravam a superfície em busca do oxigênio de que precisavam para se manterem vivos. Em determinado momento, o comandante berrou: "Quantos na rede?" Enquanto virava a câmera para registrar o massacre, Labute ouviu a resposta de um tripulante: "Cerca de 50. O comandante ordenou que a tripulação recolhesse as redes. Numerosos golfinhos espalhavam-se sem vida pelo convés escorregadio, e os tripulantes os separaram do atum, pondo de lado aqueles corpos cinzentos. Ao final, os cadáveres desses esplêndidos animais foram jogados de volta ao mar, como sacos de lixo. O filme de Labute era uma prova concreta do que outros vinham alegando há anos, que centenas de golfinhos eram regularmente mortos em um único dia de expedição de pesca. As estimativas são de que mais de 10 milhões de golfinhos foram mortos só nos últimos 10 anos. Editado para um formato de 11 minutos, o vídeo de Labute surpreendeu os espectadores com a realidade angustiante do que estávamos fazendo com esses seres inteligentes e afetuosos, com os quais partilhamos o planeta. Um a um, consumidores indignados dos Estados Unidos pararam de comprar atum, iniciando um boicote que aumentou de intensidade à medida que cresceu a atenção dos meios de comunicação para o problema. Apenas 4 anos depois que Labute registrou a tragédia em filme, o maior produtor mundial de atum em lata, Starkist, anunciou em 1991 que não mais usaria os peixes capturados em redes de arrasto. Chicken Office e Bumblebee Seafoods seguiram o exemplo, divulgando declarações similares apenas poucas horas depois. Embora a luta ainda não tenha terminado, atuneiros estrangeiros ilegais ainda matam 6 vezes mais golfinhos do que faziam os barcos americanos. O dia de Labute no Maria Luísa serviu como um catalisador para uma grande reforma na indústria de atum dos Estados Unidos, salvando a vida de incontáveis golfinhos, e com toda certeza ajudando a restaurar algum equilíbrio no ecossistema marinho. Cada homem é uma impossibilidade até nascer. Ralph Waldo Emerson. Muitas pessoas se sentem impotentes e insignificantes quando se trata de questões sociais e acontecimentos internacionais, pensando que mesmo que façam tudo direito em suas vidas pessoais, ainda assim ficariam à mercê das ações de outros. Sentem-se assediadas pela proliferação da guerra entre gangues de ruas e o crime violento, perplexas com os enormes déficits governamentais e a crise das associações de poupança e empréstimo, entristecidas com o desabrigo e o analfabetismo, e angustiadas com o aquecimento global e a inexorável extinção das outras espécies que também têm este planeta como lar. Tais pessoas caem no estado mental de pensar: mesmo que eu conduza em ordem a minha própria vida e a da família, de que adiantaria? Algum maluco numa posição de poder sempre pode apertar e explodir o mundo. Esse tipo de sistema de convicção cria o sentimento de perder o controle, e de impotência para promover mudança em qualquer nível significativo, o que leva ao desamparo adquirido, resumido numa frase: para que se quer tentar? Nada pode ser pior para a capacidade de ação de uma pessoa do que o desamparo adquirido. É o obstáculo primário que nos impede de mudar nossas vidas,
ou de entrar em ação para ajudar outras pessoas a mudarem as suas? Se você chegou a este ponto do livro, já sabe, com toda certeza, qual é a minha mensagem fundamental. Você tem o poder neste momento de controlar como pensa, como sente e o que faz. Talvez pela primeira vez, tem condições de assumir o controle do sistema central, que o guiou inconscientemente até agora. Com as estratégias e distinções que adquiriu pela leitura e exercícios indicados neste livro, você já despertou para a convicção de que é realmente o dono de seu destino. Juntos, descobrimos o poder gigantesco que molda o destino, decisão, e que nossas decisões sobre o que focalizamos, o que as coisas significam, e o que fazer são as decisões que determinarão a qualidade de nosso presente e futuro. Agora chegou o momento de tratar do poder das decisões coletivas para moldarem o destino da comunidade, país e mundo. A qualidade de vida das futuras gerações será determinada pelas decisões coletivas que tomamos hoje sobre a maneira de lidar com desafios atuais, com o disseminado abuso de drogas, o desequilíbrio do comércio internacional, a ineficiência do ensino público e as deficiências do sistema penitenciário. Ao nos fixarmos em tudo que não está funcionando, limitamos o foco aos efeitos, e negligenciamos as causas dos problemas. Deixamos de reconhecer que são as pequenas decisões que você e eu tomamos todos os dias que criam nossos destinos. Lembre-se de que todas as decisões são seguidas pelas consequências. Se tomamos decisões inconscientemente, isto é, permitimos que outras pessoas ou outros fatores no ambiente pensem por nós, e agimos sem pelo menos prever os efeitos potenciais, então podemos estar perpetuando, contra a nossa vontade, os problemas que tememos. Ao tentar evitar a dor a curto prazo, muitas vezes acabamos tomando decisões que criam dor a longo prazo, e quando descemos pelo rio, dizemos a nós mesmos que os problemas são permanentes e inalteráveis, que são inerentes ao território. É bem provável que a falsa convicção mais difusa acalentada pela maioria das pessoas seja a falácia de que só um ato sobre-humano teria o poder de provocar uma reviravolta em nossos problemas. Nada pode estar mais longe da verdade. A vida é cumulativa. Os resultados que experimentamos em nossas vidas, quaisquer que sejam, são a acumulação de um punhado de pequenas decisões que tomamos como indivíduos, como uma família, como uma comunidade, como uma sociedade, e como uma espécie. O sucesso ou fracasso de nossas vidas não é geralmente o resultado de um evento cataclísmico ou de uma decisão momentosa, embora às vezes possa parecer assim. Em vez disso, o sucesso ou fracasso é determinado pelas decisões que tomamos e as ações que efetuamos dia a dia. Da mesma forma, portanto, são as decisões e ações diárias de cada um de nós, assumindo a responsabilidade num nível individual, que farão de fato a diferença em questões como a capacidade de cuidar de nossos deficientes, e se podemos aprender a viver em harmonia com o meio ambiente. A fim de promover mudanças amplas e profundas, tanto no destino individual quanto no coletivo, é necessário nos empenharmos numa melhoria constante e incessante, na disciplina do Kanni. Só assim poderemos fazer uma diferença que vai durar a longo prazo. A suprema solução. Em sua opinião, qual é o único elemento comum em todos os problemas com que nos defrontamos hoje, como nação e como mundo? Da crescente quantidade de pessoas sem teto aos índices de criminalidade cada vez mais elevados, gigantescos déficits orçamentários e lento estrangulamento do ecossistema, a resposta é que cada um desses problemas foi causado ou desencadeado pelo comportamento humano. Portanto, a solução para cada um desses problemas é mudar nosso comportamento. Isso exige a mudança da maneira como avaliamos ou tomamos decisões. O tema tratado neste livro: não temos um problema de abuso de drogas, temos um problema de comportamento. A gravidez adolescente não é o resultado de um vírus. É a consequência de um comportamento específico. A guerra de gangues é um problema de comportamento. Até mesmo a guerra nuclear é, em última análise, um problema de comportamento. Nossas decisões construíram as bombas, e nossas decisões vão eliminá-las. Todos esses problemas são o resultado de ações que as pessoas optaram por efetuar. Por exemplo, quando alguém se torna membro de uma gangue, essa decisão isolada acarreta toda uma série de comportamentos e problemas. Com a nova identidade da gangue, ele vai seguir um código de comportamento específico, que atribui um valor maior a coisas como lealdade ao grupo, e daí decorre todo um sistema de regras e comportamentos característicos. Um exemplo global dos efeitos a longo prazo de nossas decisões é a escassez de alimentos,
com fome crônica, que ceifam tantas vidas ao redor do mundo. A Organização Mundial da Saúde demonstrou que é possível alimentar todos os homens, mulheres e crianças no planeta. Apesar disso, a cada dia 40.000 crianças morrem de fome. Por quê? É evidente que dispomos dos recursos, mas algo saiu terrivelmente errado, não apenas com a maneira como os alimentos são distribuídos, mas também com o modo pelo qual usamos os recursos. O que há de diferente em tudo isso? A boa notícia é que a partir do momento em que compreendemos que a raiz de todos os problemas é o comportamento, e o processo de tomada de decisão que usamos para iniciá-lo, então sabemos que nós somos os únicos que podemos mudá-lo. Como você aprendeu neste livro, a única coisa sobre a qual temos controle absoluto é o nosso mundo interior. Nós decidimos o que as coisas significam, e o que fazer em relação a elas, e em decorrência de nossas decisões efetuamos ações que têm um impacto sobre o ambiente exterior. Há ações que cada um e todos nós podemos realizar em casa, no trabalho e na comunidade para desencadear uma corrente de consequências positivas específicas. Com nossas ações, comunicamos nossas convicções e valores mais profundos, e através da influência global dos meios de comunicação de massa, até mesmo as ações mais simples têm o poder de influenciar e acionar pessoas de todas as nações. Embora isso pareça animador para a raça humana, você pode perguntar: em que uma única pessoa pode fazer uma diferença real no mundo? Praticamente em qualquer coisa. O único limite para o seu impacto é sua imaginação e empenho. A história do mundo é simplesmente a crônica do que aconteceu por causa dos feitos de um pequeno número de pessoas comuns, que possuíam extraordinários níveis de empenho em fazer uma diferença. Esses indivíduos fizeram pequenas coisas extraordinariamente bem. Decidiram que algo devia mudar, que eles deviam assumir a condução da mudança, e que podiam fazê-lo, e depois invocaram a coragem de persistir até encontrarem um meio de realizar o que desejavam. Esses são os indivíduos a que chamamos de heróis. Creio que você e eu, e todas as pessoas que conhecemos, possuímos a capacidade inata de sermos heróicos, de dar passos ousados, corajosos e nobres para tornar a vida melhor para os outros, mesmo quando parece ser, a curto prazo, a nossa custa. A capacidade de fazer a coisa certa, de ousar assumir uma posição e fazer uma diferença, existe dentro de você neste momento. A questão é a seguinte: quando chegar o momento, você vai se lembrar que é um herói, e reagir com altruísmo em apoio dos que precisam. Foi involuntário, eles afundaram meu barco. John F. Kennedy, quando lhe perguntaram como se tornar um herói. Muitas pessoas querem evitar qualquer insinuação de problema ou desafio, mas superar as dificuldades é o cadinho que forma o caráter. Há quem não descubra sua natureza heróica até surgir uma grande dificuldade ou uma situação que ameaça a vida, e precisam se elevar à altura da ocasião, porque não há outra opção. Na próxima vez em que se descobrir numa posição angustiante, decida fazer uma diferença nessa situação e efetue uma ação, por menor que possa parecer no momento. Quem sabe que consequências vai desencadear? Identifique-se como um herói, para que possa agir como tal. Muitos pensam em Madre Teresa, e presumem que ela nasceu para o heroísmo. Alegam que ela é uma mulher excepcionalmente espiritual, e que sempre foi diferente por seu empenho e contribuição altruísta aos pobres. Embora seja verdade que se trata de uma mulher de extraordinária coragem e compaixão, também é verdade que Madre Teresa teve momentos cruciais, que definiram seu papel como uma das pessoas de maior contribuição em nosso tempo. Contudo, Madre Teresa não começou ajudando os pobres. Na verdade, durante mais de 20 anos, ela ensinou as crianças mais ricas de Calcutá, Índia. Todos os dias passava pelos cortiços miseráveis que cercavam o bairro próspero em que trabalhava, jamais se arriscando além de sua pequena esfera de influência. Uma noite, ao caminhar pela rua, ouviu uma mulher gritando por socorro. Foi no momento em que essa mulher agonizante caiu em seus braços que a vida de Madre Teresa mudou para sempre. Constatando a gravidade do estado da mulher, Madre Teresa levou-a para um hospital, onde lhe disseram que sentasse e esperasse. Sabia que a mulher morreria se não recebesse cuidados imediatos, e por isso levou-a a outro hospital. E outra vez mandaram que esperasse. A casta social da mulher tornava-a menos importante do que as outras pessoas sendo atendidas. Ao final, em desespero, Madre Teresa levou a mulher para casa. Tarde da noite, ela morreu, no conforto dos braços afetuosos de Madre Teresa.
O momento de definição de Madre Teresa surgira, o momento em que ela decidiu que aquilo nunca mais tornaria a acontecer com ninguém ao seu alcance. Desse momento em diante, ela decidiu que devotaria sua vida a atenuar a dor dos que sofriam ao seu redor, e quer vivessem ou morressem, seria com dignidade. Pessoalmente, faria tudo em seu poder para que as pessoas fossem tratadas melhor do que em qualquer outra ocasião de suas vidas, com amor e respeito que todos merecem. Deixe a palavra partir deste tempo e lugar, para amigos e inimigos, anunciando que a tocha foi entregue a uma nova geração de americanos, nascidos neste século, temperados pela guerra, disciplinados por uma paz dura e amarga, orgulhosos de nossa herança antiga, relutantes em testemunhar ou permitir a lenta degradação dos direitos humanos pelos quais esta nação sempre se empenhou, e com os quais continuamos comprometidos hoje, em nosso país e no resto do mundo. Que toda a nação saiba, quer nos deseje bem ou mal, que pagaremos qualquer preço, arcaremos com qualquer ônus, enfrentaremos qualquer dificuldade, apoiaremos qualquer amigo, e nos oporemos a qualquer inimigo, a fim de garantir a sobrevivência e o sucesso da liberdade. John F. Kennedy. Muitas pessoas parecem se abster hoje da própria ideia de assumirem seu heroísmo, talvez evitando a responsabilidade que acham que isso acarretaria. Além do mais, tais aspirações não são egocêntricas. E não é verdade que tudo não passa de falso heroísmo. Afinal, ninguém é perfeito. Vivemos hoje numa sociedade em que não apenas ignoramos os heróis em potencial, mas também denegrimos aqueles com que contamos. Com um mórbido fascínio, esmiuçamos suas vidas particulares, procuramos por falhas em suas armaduras, e acabamos por encontrá-las. Ou as inventamos. Em cada campanha eleitoral, as pessoas se queixam da qualidade dos candidatos, mas procuram sistematicamente as menores indiscrições no comportamento passado de um candidato, ao ponto até de focalizar o fato de que um candidato em potencial ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal fumou um cigarro de maconha há várias décadas. Se submetêssemos os heróis de nosso passado aos mesmos critérios implacáveis pelos quais julgamos os heróis atuais, não teríamos nenhum herói. Os Kennedys e os Kings teriam dificuldades em resistir à mentalidade sensacionalista de hoje. Parece que temos tanto medo de nos decepcionar que procuramos encontrar alguma coisa errada desde o início, só para não ficarmos desapontados mais tarde. Enquanto partirmos do princípio de que todos os heróis têm pés de barro, então é claro que devemos acreditar que há algo errado com todos nós, que ninguém possui o que é preciso para ser um herói, nem é bastante bom. Como eu defino um herói? Um herói é uma pessoa que contribui corajosamente nas circunstâncias mais árduas. Um herói é uma pessoa que age com altruísmo, e que exige mais de si mesmo do que os outros esperariam. Um herói é alguém que desafia a adversidade e faz o que acredita ser certo, apesar do medo. Um herói projeta-se além do bom senso dos defensores do status quo. Um herói é alguém que tem como objetivo contribuir, alguém que está disposto a dar um exemplo, alguém que vive pela verdade de suas convicções. Um herói desenvolve estratégias para assegurar seu resultado, e persiste até que tudo se torne uma realidade, mudando sua atitude conforme o necessário, e compreendendo a importância das pequenas ações sistemáticas. Um herói não é alguém que seja perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. Todos cometemos erros, mas isso não invalida as contribuições que fazemos ao longo de nossas vidas. Perfeição não é heroísmo, humanidade é. O desafio dos desabrigados. Sabendo que dentro de cada um de nós existe a centelha do heroísmo, esperando para ser acionada, como podemos enfrentar um problema social gigantesco como a terrível população de desabrigados dos Estados Unidos? O primeiro fundamento para mudarmos essa situação é defendermos um padrão mais elevado. Devemos decidir que, como o país mais rico do mundo, não estamos mais dispostos a aceitarmos ter tantos homens, mulheres e crianças jogados nas ruas, como um refúgio humano. Qual a porcentagem de desabrigados em nossa população? No momento em que escrevo, ainda não foram completamente tabulados os resultados do censo de 1990 sobre os desabrigados. Na verdade, pela própria natureza da situação, as pessoas desabrigadas não têm endereço, é difícil obter dados exatos. As estatísticas mais citadas estimam que há pelo menos 3 milhões de cidadãos americanos sem teto, ou seja, 1 em cada 100 americanos vive nas ruas ou em abrigos para indigentes. O segundo fundamento para tratar desse problema é mudar nossas convicções.
Devemos parar de acreditar que se trata de um mal permanente afligindo o país, e que nenhuma pessoa tem condições de realizar qualquer coisa que possa fazer uma diferença. A maneira de se libertar da impotência adquirida é adotar a convicção de que, como um indivíduo, você pode fazer uma diferença, e que na verdade todos os grandes movimentos de reforma foram promovidos por indivíduos empenhados. Outra convicção que devemos mudar é a de que os desabrigados se encontram em sua atual situação porque são mentalmente perturbados. As estatísticas também não podem ser precisas sob esse aspecto, mas calcula-se que entre 16 e 22% dos desabrigados sofrem alguma forma de doença mental. A fim de ajudar de fato a essas pessoas, devemos superar nossos estereótipos mentais. Generalizar sobre os desabrigados não nos fortalece a ajudá-los, e não resta a menor dúvida de que muitos podem ser ajudados. O que causa a existência de desabrigados? Em primeiro lugar, além da doença mental já mencionada, outros motivos comumente citados incluem o custo cada vez mais alto da habitação, somado à redução dos salários, o abuso de drogas e álcool, e o colapso da tradicional família americana. A verdade é que todos esses motivos são legítimos. Contudo, por trás de todos, vamos encontrar sistemas de convicções. Afinal, há muitas pessoas que também sobreviveram à devastação do abuso de drogas e álcool, que perderam suas casas ou não conseguem ganhar o suficiente para pagar um aluguel, e que nunca experimentaram uma vida familiar estável, e apesar disso essas pessoas nunca se tornaram desabrigadas. Qual é a diferença? Tudo se reduz a convicções, valores e identidade básicos de cada indivíduo. Muitas pessoas que vivem nas ruas podem se considerar como desabrigadas, mas outras podem se ver como estando temporariamente sem um lar. Assim, procuram soluções, e encontrarão um meio de voltarem ao estilo de vida tradicional. Para se criar uma mudança a longo prazo no indivíduo desabrigado, deve haver uma mudança de identidade. É a única forma de se produzir uma mudança consistente em seu comportamento. Desde 1984, tenho trabalhado com organizações de desabrigados no South Bronx, Brooklyn, Havaí e San Diego, ajudando pessoas a promoverem a transformação de desabrigado para contribuinte social. A cada ano, em meus programas de confirmação e controle da vida, os participantes passam uma noite com vários desabrigados, para propiciar a mudança e ajudá-los a dar uma virada em suas vidas. Os resultados dessas interações de uma hora são às vezes espantosos. Um exemplo extraordinário é o de um jovem chamado TJ. Nós o conhecemos há 2 anos, quando o encontramos na rua, e o convidamos a jantar conosco, se partilhasse um pouco da história de sua vida. Na ocasião, diz ele, estava alto como uma pipa. Vivia nas ruas há mais de 10 anos, viciado em cocaína, metadona e anfetaminas. Depois de passarem apenas 1 hora com ele, os participantes do seminário foram capazes de ajudá-lo a fazer grandes mudanças em suas convicções e a desenvolver estratégias para sustentar sua nova identidade. Hoje, TJ não apenas saiu das ruas e se livrou das drogas, mas também dá sua contribuição à sociedade. É um bombeiro no Texas. Mais do que isso, nos últimos 2 anos, ele voltou ao nosso programa, a fim de nos ajudar a recrutar outros na mesma situação em que ele se encontrava há tão pouco tempo. Entrevistando desabrigados, descobri que muitos são iguais a TJ, têm problemas de drogas ou álcool, ou perderam suas casas e não sabem como enfrentar a situação. A maioria de seus desafios não é diferente do que muita gente enfrenta. Possuem neuroassociações que os limitam, possuem valores que previnem a mudança, algumas de suas regras os impedem de progredir, suas identidades os vinculam a circunstâncias limitadoras. Como a liberdade tende a ser um dos seus valores mais altos, sentem-se felizes, apesar da insatisfação com o ambiente físico. Afinal, não precisam obedecer às regras da sociedade, e evitam as pressões que associam a essas regras. Além disso, desenvolveram toda uma comunidade de amigos, e muitas vezes se consideram fortes, porque sobrevivem pela astúcia. Também acham que esse tipo de vida fortalece o caráter. Conheço até pessoas que já foram desabrigadas, e agora têm suas casas, mas continuam a passar algum tempo em abrigos para indigentes, porque ainda se identificam por completo com a personalidade desabrigada. Através da amizade e interesse pessoal, você e eu podemos ser a ponte entre a dura realidade do desabrigo e o desafio de responsabilidade exigido pela integração na sociedade. Todos agimos com base no que achamos irresistível.
O que aconteceria se você cultivasse a amizade com um desabrigado e lhe oferecesse algumas novas experiências de referência, como uma visita a um spa ou um teatro? Novas referências proporcionam a estrutura para novas convicções e novas identidades. Lembre-se de que pequenos esforços podem fazer uma grande diferença. Os desafios do sistema penitenciário. Temos desafios igualmente aflitivos nas prisões americanas. Não é preciso ser um gênio para perceber que nosso atual sistema carcerário é ineficaz, com um índice de reincidência de 82%. Entre todos os presos federais e estaduais em 1986, 60% haviam passado 2 vezes ou mais por prisões, 45% 3 vezes ou mais, e 20% 6 vezes ou mais. Nos últimos 5 anos, a população penitenciária americana aumentou a um ponto considerável, criando as tensões decorrentes do excesso de presos. Viver num ambiente em que deve pagar a alguém só para não ser fisicamente agredido ou não sofrer abusos sexuais, em que deve roubar ou aderir a uma gangue para sobreviver, não melhora a visão de ninguém sobre sua posição no mundo. Os presos são compelidos a manterem sua identidade criminosa para sobreviverem na sociedade da prisão, em que se adquire reconhecimento e prestígio por um conjunto de regras brutais. Como partilhou comigo um ex-condenado. Assim que fui solto, comecei a pensar em voltar. Tinha respeito na prisão. Contava com caras que matariam por mim. Lá fora, era apenas um ex-condenado imprestável. Enviados para um mundo em que não conhecem ninguém, pensando que não tem como controlar seu ambiente, esses homens e mulheres costumam fazer coisas, consciente ou inconscientemente, para garantir seu retorno ao lar. Esse ciclo de criminalidade pode ser interrompido? Claro que pode, se houver bastante dor vinculada à permanência na prisão, e bastante prazer associado a estar fora. Se pudéssemos treinar as pessoas de maneira eficaz, a combinação desses fatores seria espantosa. Entrevistei recentemente um homem que acabara de sair da prisão, depois de uma pena de 8 anos por tentativa de homicídio. Quando lhe perguntei se atiraria outra vez em alguém, ele sorriu e respondeu, sem a menor hesitação: se alguém tentasse tirar minhas drogas. Não quer evitar o retorno à prisão? Claro que não. A prisão não é tão ruim assim. Ali, eu não precisava me preocupar com a próxima refeição. E podia assistir televisão. Tinha tudo sob controle, sabia como lidar com os outros caras, e por isso não tinha com que me preocupar. A prisão não é um dissuasivo para o seu comportamento sociopático. Ele simplesmente não associa dor ao encarceramento. Compare isso com as experiências de Franca Bagnali, autor do livro Katmi e Fioca. Ele é famoso no mundo inteiro por seus golpes como o grande impostor. Viaja por toda parte, apresentando-se como piloto da PAN, administrador de hospital, assessor do procurador-geral da Louisiana, entre outros disfarces, e dando golpes de milhões de dólares. Hoje, Frank é um dos mais destacados especialistas americanos em sistemas de segurança bancária, um homem que contribui para a comunidade. O que provocou a mudança? A OR. Em consequência de um de seus golpes, ele foi preso e encarcerado numa prisão francesa. Ninguém o ameaçou com abusos físicos ou sexuais, mas a dor foi muito intensa. Em primeiro lugar, ele cumpriu toda a sentença numa cela escura, totalmente isolado de qualquer contato com o mundo exterior, nada de televisão, jornais, rádio, conversas com outros presos ou guardas. Segundo, nunca lhe disseram quando seria solto. Não tinha a menor ideia se ficaria ali por 60 dias ou 60 anos. A dor de não saber, o senso de incerteza, era a forma mais severa de punição imaginável, e Frank vinculou tanta dor a esse inferno na terra que jurou que nunca mais voltaria. E quer saber de uma coisa? Ele não é o único assim. Não é de surpreender que as prisões francesas tenham um índice de reincidência de 1%, e gastem cerca de $200 por ano com cada preso, uma cifra ainda mais espantosa quando se considera que os americanos despendem em torno de $30.000 por ano com seus prisioneiros, e perpetuam um índice de reincidência de 82%. Estou sugerindo que copiemos o sistema penitenciário francês? Não. Só estou dizendo que o atual sistema americano obviamente não funciona, e já é tempo de experimentar outra coisa. Devemos proporcionar a nossos presos um ambiente em que não tenham de se preocupar constantemente com a possibilidade de serem espancados ou atacados pelos companheiros de cela, mas ao mesmo tempo não podemos converter a prisão no lar que nunca tiveram.
Estou sugerindo que as condições da prisão devem ser indesejáveis, desconfortáveis, e que durante a pena se deve mostrar às pessoas meios de fazer com que o mundo exterior seja uma experiência que possam controlar, uma experiência de prazer e possibilidades, a fim de que se torne algo que desejam, em vez de temerem, ao serem libertadas. Devem vincular dor à permanência na prisão, e prazer à mudança. De outra forma, o comportamento que os levou à prisão nunca será modificado a longo prazo. Acima de tudo, um preso deve saber que alguém se importa com ele, e se empenha em lhe oferecer estratégias que guiarão sua vida por um novo rumo. Nem todos os presos estão prontos para a mudança, mas os que se encontram preparados merecem todo o nosso apoio. Enquanto existir uma classe inferior, estou nela. Enquanto existir um elemento criminoso, pertenço a ele. Enquanto houver uma alma na prisão, eu não serei livre. Eugênie Victor Debs. O que você pode fazer? Uma ação simples, mas profunda, seria assumir o compromisso de uma vez por mês visitar um preso que tenha sinceramente decidido mudar a qualidade de sua vida. Torne-se um amigo afetuoso, pronto a ajudá-lo, e mostre-lhe as opções disponíveis. Nunca esquecerei o relacionamento que desenvolvi ao me apresentar como voluntário para visitar um homem na prisão de Chino, Califórnia. Através de minha ajuda e estímulo, ele começou a correr 8 quilômetros por dia, a ler livros inspiradores e instrutivos, e iniciou a transição de preso para pessoa de valor. Quando foi solto, 2 anos depois, o senso de ligação e contribuição que partilhamos foi uma das experiências mais satisfatórias de minha vida. O desafio da violência das gangues. Embora o crime adulto seja um problema de grandes proporções, precisamos tratar também dos meios para conter o fluxo da juventude para o sistema reformatório penal. O que fazer com os assassinatos sem sentido que são cometidos todos os dias por membros de gangues juvenis nos guetos das grandes cidades? A selvageria implacável de 2 gangues originárias de Los Angeles, Crips e Bloods, que depois se espalharam por todo o país, impôs um sangrento tributo às cidades em que vivem. A maioria das pessoas se sente desorientada, sem saber como tratar desse problema assustador. Tenho certeza, no entanto, que uma das primeiras providências é fazer com que os membros das gangues repensem suas regras. Lembre-se de que todas as nossas ações derivam de convicções básicas o que devemos e o que nunca devemos fazer ou ser. Li recentemente um artigo em Rolling Stone comentando um livro que focalizava a vida cotidiana dos membros de uma gangue. Relata a reunião de uma gangue num lugar chamado Camp Kilpatrick quando perguntaram aos estudantes, membros da gangue, por que matariam alguém. Eles apresentaram no instante uma lista com 37 razões. Aqui estão algumas das que achei mais chocantes. Se alguém olha para mim de um jeito esquisito, se alguém me pergunta de onde eu sou, por 10 centavos, se alguém anda de uma maneira esquisita, se alguém toca na minha comida, por exemplo, tira uma batata frita, por diversão, se alguém não corta meus cabelos direito. Com regras tão aberrantes, regras que quase ninguém na sociedade partilha, não é de surpreender que esses rapazes e moças sejam tão instáveis. Têm mais razões para matar do que praticamente qualquer outra pessoa, e assim agem de acordo com as suas regras. O que me pareceu mais animador, porém, foi constatar que o mediador da conversa compreendia o poder das perguntas de enfraquecer até mesmo as convicções mais arraigadas. Ele perguntou, por quais dessas coisas vocês estariam dispostos a morrer? Em outras palavras, se você soubesse que também morreria se matasse alguém por um péssimo corte de cabelo, ainda assim o faria? Ao fazer essa pergunta, ele levou-os a reavaliarem suas regras, e a reconsiderarem a importância daquelas coisas pelas quais se mostravam antes dispostos a matar. Ao final desse processo de perguntas, os membros da gangue haviam efetuado uma mudança radical em suas regras. Em vez de 37 razões para matar, eles tinham agora apenas 3, legítima defesa, pela família e pela associação, gangue. A última só permaneceu porque um jovem continuava a acreditar que era provavelmente a coisa mais importante em sua vida. Sempre que qualquer dos outros tentava dissuadi-lo, ele simplesmente insistia, vocês não me conhecem. Sua identidade era uma convicção, tão vinculada à gangue que renunciar implicaria em também renunciar a todo o seu senso de eu. Provavelmente a única coisa constante na vida daquele rapaz. Pela utilização desse método de fazer e responder perguntas, essa escola tem conseguido alcançar muitos dos jovens que fazem o curso ali. Está enfraquecendo as pernas de referência de convicções destrutivas, até que os jovens não mais se sintam certos em relação a elas.
Lembre-se de que todos os comportamentos podem ser mudados pela mudança de convicções, valores, regras e identidade. Claro que as condições que produzem as gangues devem ser tratadas. Em última análise, isso também pode ser tratado pela modificação do comportamento no nível que conta, caso a caso. Os desafios do meio ambiente. O meio ambiente não é mais uma causa de manifestações apenas para a contracultura. Assumiu o primeiro plano como uma grande preocupação nacional e internacional. Depois de 4 anos consecutivos dos mais quentes registrados na história, as pessoas passaram a se preocupar com o aquecimento global, o fenômeno provocado pela presença excessiva na atmosfera de determinados gases, como, por exemplo, o dióxido de carbono, proporcionando a absorção da radiação solar que, aquecendo a superfície do planeta, produz radiação, que fica retida nas camadas atmosféricas interiores, resultando em temperaturas cada vez mais altas. Quais são as principais fontes do problema? Uma delas é o fluorcarbono, usado em aparelhos de ar-condicionado e latas de spray. Outra fonte destacada do efeito estufa é a destruição desenfreada das florestas tropicais da América do Sul. Central. As florestas tropicais representam um total espantoso de 80% da vegetação do planeta, e são essenciais para o nosso ecossistema. As árvores absorvem os gases tóxicos do excesso de dióxido de carbono que liberamos na atmosfera, e os convertem em oxigênio respirável. As árvores são os nossos supremos rejuvenescedores. Sem elas, a vida na Terra, como a conhecemos, não poderia existir. As árvores das florestas tropicais também proporcionam um ambiente para a maior diversidade de espécies de animais e insetos do mundo. Ao queimarmos nossas florestas tropicais, não apenas destruímos a vegetação que produz oxigênio e o ambiente em que os animais e plantas vivem, mas também liberamos enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, e assim aceleramos o deletério efeito estufa. Com toda a sua importância, porque as florestas tropicais são destruídas de uma forma tão inexorável? A resposta é uma simples questão de dor e prazer: o fator econômico. Consideráveis incentivos fiscais foram concedidos nesses países para que fazendeiros derrubem as florestas. É para abrir espaço para mais habitações? Claro que não. É para criar pastagens para o gado que será exportado como carne para os Estados Unidos. Os americanos importam 10% de sua carne da América do Sul e Central. A fim de atender a essa demanda, as florestas tropicais estão sendo eliminadas ao ritmo de 1 acre, meio hectare, a cada 5 segundos. A ineficiência do uso dessa terra como pastagem é uma das decisões mais destrutivas, a curto prazo, que o homem pode tomar. Estamos acabando com a fonte de nossa sobrevivência. Você pensa, a cada vez que come um hambúrguer, usando carne de floresta tropical, que isso representa a destruição de 5 metros quadrados de floresta tropical. E uma vez destruída, nunca pode ser substituída. Além disso, o índice atual de extinção de espécies é de 1000 por ano, em decorrência da destruição das florestas tropicais, uma agressão inconcebível a nosso ecossistema. Qual o sentido de tudo isso? Serve exclusivamente para o propósito de processar mais carne através de nossos corpos, embora a ciência médica já tenha concluído que isso está diretamente relacionado com os principais fatores de morte nos Estados Unidos, doenças cardíacas e câncer. A estatística chocante é de que 1 em cada 2 americanos morre de alguma forma de doença cardíaca. A roleta russa oferece maiores possibilidades de sobrevivência do que a típica dieta americana. Em última análise, não podemos destruir o ambiente externo sem destruir também nosso ambiente interno. Você quer deter a destruição das florestas tropicais? Quer ajudar a restaurar o delicado equilíbrio de nosso ecossistema? Além de enviar seu apoio financeiro para organizações ecológicas, como a Greenpeace, a coisa mais importante que pode fazer é vincular dor a seus comportamentos pessoais que perpetuam o péssimo aproveitamento do planeta. Um passo, com toda certeza, seria reduzir ou eliminar o consumo de carne de hambúrguer. Um boicote deu certo com a indústria de atum, e pode dar certo aqui também. Não estamos falando apenas de dólares e centavos. O próprio planeta se acha em jogo. Saiba que as decisões que você toma sobre o que põe em seu prato ao jantar determinam, numa escala mínima, mas inegável, coisas como a quantidade de dióxido de carbono que é liberada em nossa atmosfera, e quantas espécies vegetais e animais morrerão a cada dia. Agora,
Vamos analisar o impacto de suas decisões dietéticas num nível local. Talvez você viva num estado americano, como eu, que experimenta uma intensa escassez de água. Na verdade, já se disse que no século XX a água será o ouro do futuro, um dos nossos recursos mais valiosos e escassos. Como isso pode acontecer, num planeta que é predominantemente coberto por água? O motivo pode ser encontrado na administração incrivelmente medíocre desse recurso vital. Em termos específicos, o problema se relaciona com a indústria da carne. Pense no seguinte: a quantidade de água usada para criar um único bezerro é suficiente para fazer flutuar um contratorpedeiro americano. Na Califórnia, todos nos empenhamos com afinco para poupar água, com providências como não regar os gramados e instalar redutores do fluxo em vasos sanitários e chuveiros. Todas essas ações são importantes, mas você sabia que é preciso 19.394 litros de água para produzir meio quilo de carne? Isso significa que você pode poupar mais água por não comer carne do que poderia se deixar de tomar banho de chuveiro durante um ano inteiro, segundo David Fields, um economista de Cornell, e seu associado Robin Moore. Cada dólar que os governos estaduais concedem aos criadores de gado, sob a forma de subsídios de irrigação, custa mais de $7 aos contribuintes em perdas salariais, aumento do custo de vida e receita empresarial reduzida. O que uma pessoa pode fazer para poupar mais água? A resposta me parece óbvia: cortar o consumo de carne. Aqui está mais uma coisa para você remoer. Sabia que mais energia é consumida pela indústria da carne de vaca do que por qualquer outra indústria individual nos Estados Unidos? A porcentagem de toda a matéria-prima que os Estados Unidos devotam à criação de gado representa 1/3 de todo o consumo de energia, e o combustível fóssil exigido para produzir meio quilo de carne é mais ou menos a 39 vezes mais que o exigido para produzir o valor equivalente de proteína em soja. Se você quer poupar energia, seria mais sensato guiar seu carro até o restaurante no final do quarteirão do que se andasse até lá abastecido pelas calorias de 200 gramas de carne de boi ou galinha, produzidos por uma indústria com padrões ineficientes de energia. Está preocupado com as usinas de energia nuclear? Se reduzíssemos em 50% nosso consumo de carne, poderíamos eliminar totalmente a dependência da energia nuclear nos Estados Unidos, além de reduzir de uma forma significativa ou por completo a dependência de importação de petróleo do exterior. Robbins, John, Diet for a New America. Uma questão final com que todos nos preocupamos é a fome no mundo. Com 60 milhões de pessoas morrendo a cada ano de inanição, é evidente que chegou o momento de examinarmos a eficiência da utilização de nossos recursos. Lembre-se de que todas as decisões têm consequências, e, se não tivermos alguma compreensão do impacto a longo prazo em nosso planeta, tomaremos decisões ruins. A quantidade de alimentos produzidos em qualquer acre, 0,4 hectare, de terra fértil é bastante reduzida quando esse alimento é carne de boi. O mesmo acre de terra que produz 120 kg de carne de boi daria para produzir 20.000 kg de batata, mais ou menos a diferença entre alimentar uma pessoa e 160 pessoas. Os mesmos recursos usados para produzir meio quilo de carne podem produzir 8 kg de cereais. A terra exigida para alimentar um comedor de carne durante um ano é de 3 acres e 1/4, para um lacto-ovo vegetariano, meio acre, e para um vegetariano total, 1/6 de acre. Em outras palavras, um acre pode alimentar 20 vezes mais pessoas se todas tiverem uma dieta vegetariana. 40.000 crianças morrem de inanição a cada dia, embora tenhamos a capacidade de alimentá-las, se administrássemos nossos recursos com mais eficiência. E tem mais: se cada americano reduzisse o consumo de carne em apenas 10%, o número de pessoas que poderiam ser alimentadas, usando os recursos que seriam liberados da criação de gado, seria de 100 milhões. É comida suficiente para alimentar cada homem, mulher e criança famintos da terra. E ainda ter um excedente. Obviamente, ainda teríamos de enfrentar o desafio político da distribuição, mas o alimento estaria disponível, com toda certeza. Finalmente, um dos recursos naturais mais importantes que estamos esgotando em decorrência de nosso hábito de carne é o solo arável. A natureza precisa de 500 anos para criar 2,5 cm de solo arável, e no momento estamos perdendo isso a cada 16 anos. Há 200 anos, os Estados Unidos tinham 54 centímetros de solo arável, e agora temos apenas 15 centímetros,
A quantidade de perda de solo arável relacionada diretamente com a produção de carne é de 85%. Sem um solo arável adequado, nossa cadeia alimentar desmorona, e com isso nossa capacidade de existir. Minha exposição inicial à maioria das estatísticas acima e ao impacto devastador de comer carne sobre o meio ambiente foi através de meu grande amigo Johnny Robbins, que não é meu parente por nascimento, embora sejamos irmãos em nosso empenho de fazer uma diferença. Johnny escreveu um livro, Diet for a New America, que foi indicado para o Prêmio Pulitzer. Creio que esse livro tem um lugar na casa de cada americano que deseja ter consciência dos efeitos de suas decisões e ações diárias. Como John deixa bem claro, a decisão sobre o que pôr em seu prato no jantar desta noite tem efeitos profundos. Desencadeia uma série de eventos e atividades que estão moldando a qualidade da vida na Terra. Você pode perguntar, como uma única pessoa pode ter a esperança de inverter a maré de um desafio tão grande? John afirma que essa batalha será vencida não no Congresso americano nem nas salas de diretoria, mas pelos indivíduos. A pessoa que vai ao supermercado, para no balcão de carne, e pega um filé com etiqueta de preço de $8 por quilo, deve compreender que tem na mão uma ilusão muito dispendiosa. Por trás da pequena etiqueta de preço, escondem-se as florestas tropicais que foram derrubadas, o suprimento de alimentos e água de nossos filhos, o solo arável de nossos filhos, seu futuro meio ambiente. E temos de olhar para o filé e dizer, isso custa demais. O verdadeiro poder está nas decisões que você toma no supermercado, nos restaurantes e em sua cozinha. Tome uma posição. Ao assumir uma posição, você não apenas deixa de participar do péssimo aproveitamento dos nossos recursos, mas também envia uma mensagem clara para as grandes empresas cujo sangue vital está ligado ao hambúrguer. Nos últimos anos, empresas de alimentação como a McDonald's e a Carl's Jr. Carlo Karcher Enterprises começaram a reagir às mudanças no gosto dos consumidores, criando lanchonetes de saladas e outros alimentos alternativos. A McDonald's também parou de usar recipientes de poliestireno para seus alimentos, e calcula que, em decorrência, reduziu sua produção de hidrocarbonos em 25%, fazendo uma diferença considerável na melhoria do meio ambiente. Como um consumidor, use os recursos que aprendeu neste livro para promover uma mudança positiva, saiba o que quer, use o seu poder de compra como alavanca para interromper padrões destrutivos, pressione as empresas a procurarem alternativas, e depois reforce-as para os comportamentos desejados, consumindo seus produtos e serviços. Ensine seus filhos, dê o exemplo. Como acontece com qualquer desafio, as questões ecológicas exigem educação e ação para se criar mudança. Infelizmente, a ideia da maioria das pessoas sobre educação é cursar a escola. Param de aprender assim que se formam, ou mesmo antes de se formarem. Da mesma forma, muitos professores que começaram com a visão de fazer uma diferença acabam caindo na armadilha do desamparo adquirido, em decorrência de tentarem lidar com políticas administrativas insensíveis, e por não estarem preparados para tratar com as personalidades e questões da vida real confrontando seus alunos. Ao longo deste livro, no entanto, você tomou conhecimento de muitos modelos de excelência, com os quais podemos aprender. Mas como você e eu podemos fazer uma diferença? Podemos assumir um papel ativo na determinação da qualidade da educação de nossos filhos. O professor de seus filhos poderia se beneficiar pela compreensão do poder das perguntas, metáforas globais, vocabulário transformacional, valores, regras e condicionamento. Partilhe o que aprendeu, e poderá fazer uma diferença de fato nessa área. Mais importante ainda, devemos ensinar a nossos filhos as consequências de suas ações. Devemos torná-los conscientes para o impacto que exercem num nível individual e local, e, por conseguinte, o impacto coletivo ao nível global. Não os deixe jamais caírem na armadilha de pensar que suas ações não fazem uma diferença. Se há uma coisa que tentei transmitir neste livro, e é de que até mesmo as pequenas decisões e pequenas ações, se sistemáticas, têm consequências de longo alcance. Um dos melhores meios de garantir que seus filhos cresçam com saudável senso de autoestima é mostrar que suas decisões e ações fazem uma grande diferença. Como você pode fazer isso? Demonstre o que é possível sendo um exemplo. Demonstre para seus filhos o efeito de fazer perguntas fortalecedoras, viver de acordo com valores e regras que escolheu conscientemente, e usar todas as outras estratégias que já aprendeu.
Há muitos meios pelos quais podemos contribuir. Não precisamos esperar até termos um plano grandioso para fazer uma diferença. Podemos causar um impacto imediato, fazendo as menores coisas, tomando decisões que às vezes podem parecer insignificantes. É verdade que a maioria de nossos heróis se esconde por trás do que parecem ser pequenos atos, efetuados de uma maneira coerente. Olhe ao seu redor. Há heróis por toda parte, mas não os reconhecemos com os louvores que merecem por realizarem suas tarefas todos os dias. Os homens e mulheres que trabalham como agentes policiais são claramente heróis. Protegem-nos, criam um senso de segurança para nós, mas muitos os consideram como inimigos. Os bombeiros são heróis, mas não os consideramos assim, a menos que nos encontremos numa situação de emergência. O mesmo se aplica aos motoristas de ambulâncias, telefonistas dos centros de emergências, conselheiros de crises, e uma porção de outros heróis anônimos. O simples fato de estar preparado pode fazer toda uma diferença. Por exemplo, como se sentiria se alguém sofresse um ataque cardíaco em sua presença, mas você tivesse um curso de ressuscitação cardiopulmonar e soubesse o que fazer? E se os seus esforços para manter o sangue circulando, apesar da aparente ausência de sinais vitais, permitissem salvar uma vida? Posso garantir uma coisa: o sentimento de contribuição que você obteria dessa experiência lhe proporcionaria um senso maior de realização e alegria do que qualquer outra coisa que já sentiu na vida, maior do que qualquer reconhecimento que alguém poderia lhe dar, maior do que qualquer dinheiro que poderia ganhar, maior do que qualquer realização que poderia alcançar. Esses são apenas alguns dos exemplos mais dramáticos. Há outros meios pelos quais você pode contribuir. Pode apostar que sim. É possível ser um herói pelo simples fato de se tornar um construtor de pessoas, isto é, notar as pessoas ao seu redor, oferecer-lhes apoio e estímulo, ou um lembrete de quem realmente são. E se você fosse a um supermercado, e em vez de andar a esmo das alcachofras para as abóboras, notasse e cumprimentasse cada pessoa por que passasse com um sorriso jovial? E se oferecesse um elogio sincero a um estranho? Naquele momento, poderia mudar o comportamento das pessoas a tal ponto que transmitiriam o sorriso ou elogio a quem encontrassem em seguida. E com seus filhos? Não poderia ocorrer uma reação em cadeia como resultado desse único ato. Há muitos meios simples de fazer uma diferença. Não precisamos sair e salvar a vida de alguém. Mas talvez fazer as pessoas sorrirem seja salvar suas vidas, ou pelo menos levá-las a desfrutar a vida que já têm. Quais são alguns outros meios simples pelos quais você poderia fazer uma diferença hoje? Ao voltar do trabalho, não poderia entrar num asilo de idosos e iniciar uma conversa. Como eles se sentiriam se você perguntasse quais são algumas das lições mais importantes que aprenderam em suas vidas? Aposto que eles teriam muito o que contar. E se você parasse no hospital da comunidade, visitasse um doente, e ajudasse a animar sua tarde? Mesmo que nada fizesse além de escutar a pessoa, já seria um herói. Por que tantas pessoas sentem medo de dar passos tão pequenos para ajudar os outros? Um dos motivos mais comuns é o fato de ficarem embaraçadas em fazer algo sobre o qual se sentem inseguras. Receiam serem rejeitadas, ou bancarem as tolas. Mas quer saber de uma coisa? Se você quer entrar no jogo e vencer, tem de se expor. Deve se mostrar disposto não só a se sentir estúpido, mas também a experimentar coisas que podem não dar certo, e se não derem certo, deve estar disposto a mudar sua estratégia. De outra maneira, como você poderia inovar? Como poderia crescer? Como poderia descobrir quem realmente é? Um presente de $10.000 para a universidade ou sua primeira casa. Se queremos mudar a qualidade de vida nos Estados Unidos, devemos sem dúvida afetar os sistemas de valores de uma grande massa de pessoas. Nosso futuro está nas mãos da juventude. No momento em que escrevo estas palavras, o presidente Bush acaba de assinar um documento que oferece uma oportunidade excepcional para a juventude e para a sociedade como um todo, se o aproveitarmos ao máximo. Há cerca de 2 anos, conheci uma mulher maravilhosa, que participou de meu seminário Encontro com o Destino. Seu nome é Barbara Mikulski, uma das 2 senadoras no Congresso dos Estados Unidos. Notando meu desejo de contribuir, ela me falou sobre o projeto de serviço nacional, de que era coautora, agora convertido em lei. Você deve conhecê-lo. Oferece uma oportunidade excepcional de contribuir para os que precisam, e ao mesmo tempo cria um futuro irresistível. O projeto tem muitas facetas,
mas sua característica primária é oferecer aos jovens a oportunidade de trabalhar numa organização de serviços comunitários aprovada, e ganhar um crédito de $10.000, a ser aplicado numa instrução universitária, ou como entrada em sua primeira casa. Além disso, os participantes podem ganhar o dinheiro para suas despesas, o salário mínimo, ou um pouco menos. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre o programa. Estipula um compromisso voluntário de 2 a 6 anos, em tempo integral ou parcial. Serviço em 2 fins de semana por mês, além de 2 semanas no verão. Um crédito de $3.000 por ano para cada ano de serviço, que pode ser aplicado no pagamento de curso universitário, ou como entrada numa casa. Não há limite de idade, e qualquer pessoa pode participar. Uma estrutura baseada na comunidade, com ênfase na complementação de serviços públicos ou particulares. O mais importante no Serviço Nacional, porém, é a transformação dos valores das pessoas envolvidas. A fim de obter o crédito, os jovens vão experimentar um senso de contribuição, ajudando os idosos, deficientes físicos, pacientes de câncer, analfabetos funcionais, e assim por diante. Embora possam ingressar no Serviço Nacional por causa do incentivo do crédito, a experiência diária de contribuir para os outros afetará profundamente a identidade e destino dos jovens. Uma vez tocada pela gratidão de outro ser humano, uma vida se transforma para sempre. Pode imaginar o impacto se a maioria de nossos jovens partilhasse dessa experiência? Você não pode viver um dia perfeito sem fazer algo por alguém que nunca será capaz de retribuir. John Wooden. O efeito mais poderoso que você vai desencadear será o desabrochar de seu senso de contribuição. Todos temos necessidade de ir além de nossos impulsos básicos de evitar a dor e alcançar o prazer. Creio que, lá no fundo, todos queremos fazer o que acreditamos ser certo, ir além de nós mesmos, e empenhar nossa energia, tempo, emoção e capital por uma causa maior. Devemos atender a nossas necessidades morais e espirituais, mesmo que isso nos acarrete dor a curto prazo. Reagimos não apenas a nossas necessidades psicológicas, mas também ao imperativo moral de fazer mais e ser mais do que qualquer um pode esperar. Nada nos proporciona um senso maior de satisfação pessoal do que a contribuição. Dar com altruísmo é a fundação da realização. Embora o programa do Serviço Nacional ofereça um caminho para atender a essas necessidades, uma possível desvantagem é o fato de visar basicamente os estudantes universitários. O jornalista e escritor William F. Buckley, Jr., sugere que uma compreensão da dor e prazer pode nos ajudar a recrutar a ajuda de um segmento muito mais amplo da sociedade. Um sistema de punição e recompensa é a base de suas sugestões, traduzido em termos específicos em incentivos e sanções, que incluiria uma isenção fiscal para os primeiros $10.000 de rendimentos taxáveis ganhos por qualquer um que participe como voluntário do Serviço Nacional. Cada trabalhador nos Estados Unidos acaba alcançando um rendimento de $10.000 taxáveis, portanto, todos teriam um incentivo para oferecer seu tempo. Além disso, ele sugere, no lado da dor, uma legislação estipulando que os jovens só podem se candidatar ao crédito educacional se estiverem dispostos a oferecer algumas horas por semana ao programa do Serviço Nacional. Argumenta ainda que guiar um carro é um privilégio que a sociedade concede, e não deve ser estendido a quem não esteja disposto a contribuir para a sociedade como um todo. Assim, o direito a tirar carteira de motorista dependeria também da participação no Serviço Nacional. Embora ache que essa terceira opção é um tanto radical, e pode ser prejudicial, apoio plenamente as duas primeiras ideias. Esses incentivos atrairiam mais pessoas, e provocariam um impacto maior sobre os valores da sociedade do que o plano atual. Há muitas organizações ansiosas por pessoal e outros recursos. Imagine o impacto que esses incentivos poderiam produzir. Buckley ressalta que gastamos mais de $30.000 por ano com cada preso, 35.000 com cada membro das Forças Armadas, 13.000 com os voluntários do Programa Comunitário Vista, e 5.000 com os estudantes do Centro de Treinamento dos Oficiais da Reserva. O Serviço Nacional é uma experiência que todos devemos promover, em benefício da sociedade. O poder desses programas é o fato de que, ao ajudarmos os outros, numa base permanente, começamos a reorientar nossos valores para a importância da contribuição. Como um país, se adotarmos esse valor, podemos mudar a face da nação, e expandir nossa influência no mundo exterior.
Mas você não deve se limitar à estrutura de programas patrocinados pelo governo. Há muitas organizações com uma extrema necessidade de ajudantes e competência, além de recursos financeiros e físicos. Imagine o impacto se os americanos como um todo, independente de recompensa ou sua ausência, convertessem a contribuição no imperativo. Você já pensou que se todas as pessoas nos Estados Unidos, exceto os muito jovens e idosos, decidissem contribuir com apenas 3 horas por semana, a nação colheria as recompensas a mais de 320 milhões de horas de trabalho muito necessário, dedicadas às causas que mais precisam. Se todos contribuíssemos com 5 horas, o total se elevaria para meio bilhão de horas, com um valor monetário se elevando a trilhões. E não acha que poderíamos promover algumas mudanças sociais com esse tipo de empenho? Contribuir com seu tempo para qualquer das atividades seguintes vai alterar suas percepções de quem você é, e lançá-lo no caminho de se tornar um herói. Para indicar apenas algumas. Aqui estão algumas maneiras de ajudar. Um pouco de tempo pode fazer uma grande diferença. Considere a possibilidade de empenhar umas poucas horas por semana ou por mês em uma das seguintes áreas em sua comunidade. Programas para deficientes mentais e físicos. Ensino de habilidades básicas. Creches. Registro de eleitores, patrulhas voluntárias de cidadãos, vigilância do bairro. Trabalho em biblioteca, catalogação. Distribuição de livros a pessoas acamadas. Conservação de energia. Manutenção de parques. Faxinas comunitárias. Maratonas beneficentes. Educação sobre drogas. Aconselhamento por telefone. Programas de atendimento juvenil, adoção internacional. Programas de extensão comunitária. Socorros de emergência. Pintura e reforma de prédios públicos. Programas de orfanatos. Museus de arte e culturais. Hospedagem de estudantes de intercâmbio, programas de reciclagem, um presente de possibilidades. Um convite para contribuir. Como alguém pode abrigar os desabrigados, recuperar os criminosos, rejuvenescer os idosos, e mobilizar os jovens. Uma oportunidade excitante de você contribuir é trabalhar em associação comigo, através da Fundação Anthony Robbins Team Anthony Robbins Foundation Team. Somos uma organização não lucrativa, formada para criar uma coalizão de profissionais interessados, empenhados em ajudar sistematicamente as pessoas esquecidas pela sociedade. Trabalhamos com o maior afinco para fazer uma diferença na vida de crianças, desabrigados, presos e idosos. A Fundação dedica-se a fornecer os melhores recursos para inspiração, educação, treinamento e desenvolvimento desses importantes membros de nossa sociedade. Fundei-a em decorrência de minha experiência de vida. Anos atrás, cheguei à conclusão de que a contribuição não é uma obrigação, é a oportunidade de retribuir com alguma coisa. Quando eu tinha 11 anos, minha família não dispunha de dinheiro suficiente para o tradicional almoço do Dia de Ação de Graças, e uma organização beneficente entregou comida em nossa casa. Desde então, ajudar os famintos e desabrigados tornou-se uma das missões a que devotei minha vida. Todos os dias de Ação de Graças, desde os meus 18 anos, entrego cestos com alimentos às famílias necessitadas. Foi também aos 18 anos que comecei a participar do sistema de apoio aos presos em Chino. Em consequência do meu serviço comunitário, formei uma identidade de filantropo, uma pessoa que realmente faria uma diferença, alguém que se empenhava pelo próximo. Isso aumentou meu orgulho, integridade e capacidade de dar mais aos outros. E me permitiu inspirar outros a fazerem a mesma coisa. Por causa da exposição maciça decorrente de meus livros, gravações e programas de televisão, recebo todos os dias cartas de pessoas do mundo inteiro, pedindo ajuda. Algumas das transformações mais profundas e comoventes de que tomei conhecimento foram de presos e de pessoas que não são mais desabrigadas. Por isso, a Fundação ofereceu uma cópia gratuita da minha biblioteca de áudio de 30 dias, Poder Pessoal, e um exemplar de meu primeiro livro, Unlimited Power, a todas as prisões dos Estados Unidos. No momento em que escrevo, estamos entrando em contato com todos os abrigos de pessoas sem teto do país para fazer a mesma oferta. Reservei 10% dos direitos autorais deste livro à Fundação, a fim de financiar essas distribuições. Além disso, os Anthony Robbins Associates, os representantes autorizados que promovem seminários baseados em vídeo nos Estados Unidos, promovem 2 programas gratuitos por ano em suas comunidades. Esses programas são realizados em prisões,
abrigos dos sem-teto, escolas secundárias e centros de cidadãos idosos. Se você deseja se aliar a nós, entre em contato com a Fundação e pense em se inscrever no programa Compromisso 2. É um meio simples e equilibrado de promover o crescimento pessoal e contribuir de uma maneira que realmente faz uma diferença. Através do Compromisso 2, você pode dar a outros um presente de possibilidades, através de um compromisso mensal de visitar um preso, uma pessoa idosa, um adulto ou criança desabrigado, e se tornar um amigo genuíno. Também pode ajudar um de nossos programas anuais. Patrocinamos um programa de liderança juvenil, a Brigada do Sexto, no Dia de Ação de Graças, seminários em prisões, e um programa para os idosos, Projeto Sabedoria, ver apêndice A. É claro que você não está limitado a trabalhar com a nossa fundação para fazer uma diferença. Há organizações em sua comunidade que precisam de ajuda neste momento. Na verdade, projetei minha fundação para fortalecer as organizações locais já existentes. Os membros de nossa fundação são treinados em como promover uma mudança concreta para as pessoas que treinam todos os meses. Embora seja necessário um estilo de treinamento diferente para desafios diferentes, há alguns princípios que são universais. Todos precisamos elevar nossos padrões, mudar nossas convicções e desenvolver novas estratégias para o sucesso pessoal. Ao ajudar as pessoas, precisamos proporcionar conhecimento profundo, noções simples e básicas, que podem aumentar imediatamente a qualidade de suas vidas. Com bastante frequência, precisamos romper o desamparo adquirido e desenvolver novas identidades. São essas as habilidades e estratégias que constituem as fundações da minha tecnologia. Assim, queremos que todas as pessoas envolvidas nesse programa tenham também o domínio dessas habilidades. Se você está interessado em descobrir mais a respeito, por favor entre em contato conosco, em 1-800-445-8183. Apenas os que aprenderam o poder da contribuição sincera e altruísta experimentam a mais profunda alegria da vida, a verdadeira realização. Anthony Robbins. Se uma simples freira albanesa, sem recursos, apenas com sua fé e empenho, pode afetar positivamente as vidas de tantas pessoas, então é certo que você e eu possamos lidar de maneira eficaz com quaisquer desafios com que nos defrontemos. Sid Roberts pode sair de seu pulmão de ferro todas as manhãs para projetar como mudar as atitudes de toda uma nação em relação aos deficientes físicos, e ser bem-sucedido, então é possível que você e eu também possamos ser heróis. Se uma pessoa pode sozinha mobilizar uma nação através de um videotape e um investimento de $800 para suspender a matança de golfinhos, então você e eu também podemos desencadear efeitos profundos. Muitas vezes não sabemos para onde a cadeia de acontecimentos nos levará. Confie em sua intuição, empenhe seu coração, ficará surpreso com os milagres que ocorrerão. Se você assumir o compromisso de dar 1 ou 2 horas por mês, isso vai reforçar sua identidade, e terá certeza de que é o tipo de pessoa que se importa, que promove ação deliberada para fazer uma diferença. Descobrirá que não tem problemas em seu trabalho, porque passará a saber o que são problemas de verdade. Os transtornos que costumava ter por causa da queda na bolsa tendem a desaparecer quando carrega um homem sem pernas para a cama, ou quando aninha em seus braços um bebê com AIDS. É verdade, uma grande graça pode acompanhar um pequeno presente, e preciosas são todas as coisas que vêm dos amigos. Teócrito. Depois que você dominou os elementos deste livro, sua capacidade de lidar com seus próprios desafios torna-se um foco menor. O que era difícil antes torna-se fácil. A esta altura, você se descobrirá reorientando suas energias da concentração primária em si mesmo para a melhoria do que acontece em sua família, comunidade, e possivelmente o mundo ao seu redor. A única maneira de fazer isso, com um senso de realização permanente, e através da contribuição altruísta. Portanto, não procure por heróis, seja um. Não precisa ser Madre Teresa, embora pudesse ser, se desejasse. Contudo, faça com que equilíbrio seja sua palavra de ordem. Procure pelo equilíbrio, em vez da perfeição. A maioria das pessoas vive num mundo de preto ou branco, pensando que se é um voluntário sem vida própria, ou então um materialista, orientado para a satisfação pessoal, sem a menor preocupação em fazer uma diferença. Não caia nessa armadilha. A vida é um equilíbrio entre dar e receber, entre cuidar de si mesmo e cuidar dos outros. Dê uma parte de seu tempo,
capital e energia aos que precisam. Mas também se dispõe a dar a si mesmo. E faça isso com alegria, sem sentimento de culpa. Você não precisa arcar com o peso do mundo em seus ombros. A maioria das pessoas contribuiria se compreendesse que não é preciso renunciar a qualquer coisa para isso. Portanto, faça um pouco, e saiba que pode significar muito. Se todos fizessem isso, menos pessoas teriam de fazer tanto, e mais pessoas seriam ajudadas. Imagem 1. Na próxima vez em que encontrar alguém que esteja passando por dificuldades, em vez de se sentir culpado por ter tantas bênçãos, experimente um senso de excitamento por ser capaz de fazer alguma coisa, por menor que seja, para que a pessoa pense em si mesma de uma nova maneira, ou simplesmente se sinta apreciada ou amada. Não precisa empenhar toda a sua vida nisso. Basta ser sensível. Aprenda a fazer às pessoas perguntas novas que as fortalecerão, afete-as de uma maneira nova. Aproveite essas oportunidades, e a contribuição será um prazer, em vez de um fardo. Encontro com frequência pessoas que vivem em dor porque focalizam constantemente as injustiças da vida. Afinal, como uma criança pode nascer cega, sem a oportunidade de jamais conhecer a maravilha de um arco-íris? Como pode um homem que nunca fez mal a ninguém em toda a sua vida se tornar a vítima de um tiro disparado a esmo? O significado e propósito por trás de alguns eventos são impenetráveis. Esse é o supremo teste de nossa fé. Devemos confiar que todos estão aqui para aprender lições diferentes, em ocasiões diferentes, que as boas e más experiências são as únicas percepções do homem. Afinal, algumas de suas piores experiências foram na verdade as melhores. Tais experiências o esculpiram, treinaram, desenvolveram em você uma sensibilidade, e o lançaram na direção de seu destino supremo. Lembre-se do adágio: quando o estudante estiver preparado, o mestre vai aparecer. Por falar nisso, no momento em que você for o mestre, pense um pouco, é bem provável que esteja ali para aprender alguma coisa com a pessoa a quem está ensinando. Alguém deve nos contar, logo no início de nossas vidas, que estamos morrendo. Poderíamos assim viver a vida ao máximo, em cada minuto de cada dia. Pois, faça isso. O que quer que deseje fazer, faça agora. Há apenas uma quantidade limitada de amanhãs. Michel Landon. Qual é a mensagem? Viva a vida plenamente, enquanto está aqui. Experimente tudo. Cuide de si mesmo e dos amigos. Divirta-se, seja excêntrico. Saia e se acabe de tanto viver. É o que vai acontecer de qualquer maneira, por isso é melhor desfrutar o processo. Aproveite a oportunidade para aprender com os seus erros, descubra a causa de seu problema e elimine-a. Não tente ser perfeito, basta se tornar um excelente exemplo de ser humano. Procure sempre meios de melhorar você próprio. Pratique a disciplina de Kani, aprenda durante toda a sua vida. Tire um momento agora para controlar seu sistema central, a fim de poder vencer no jogo da vida. Deixe que sua humanidade, sua preocupação consigo mesmo e com os outros, seja o princípio orientador de sua vida, mas não leve a vida tão sério a ponto de perder o poder da espontaneidade, o prazer que deriva de ser tolo, de ser uma criança. Nadine Stair, de 86 anos, disse isso melhor. Se tivesse de viver minha vida de novo, ousaria cometer mais erros na próxima vez. Seria mais relaxada. Seria mais flexível. Seria mais tola do que fui nesta viagem. Não levaria as coisas tão a sério. Correria mais riscos, conheceria mais lugares, escalaria mais montanhas, nadaria em mais rios. Tomaria mais sorvete, comeria menos vagem. Talvez tivesse mais problemas concretos, mas teria menos problemas imaginários. Afinal, fui uma dessas pessoas sensatas e equilibradas, hora após hora, dia após dia. Tive meus momentos, é claro. Só que se tivesse de fazer tudo de novo, teria mais momentos assim. Na verdade, tentaria não ter outra coisa, apenas momentos, um depois de outro, em vez de viver tantos anos à frente de cada dia. Fui uma dessas pessoas que nunca vai a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, uma capa e um paraquedas. Se pudesse fazer de novo, levaria menos coisas. Se tivesse de viver minha vida outra vez, começaria a andar descalça mais cedo na primavera, e continuaria assim pelo outono. Iria a mais bailes, andaria mais em carrosséis, e colheria mais margaridas. Nadine Stair. Como você quer ser lembrado? Como um gigante entre os homens.
Pois comece a agir assim agora. Por que esperar para ser memorável? Viva cada dia como se fosse um dos dias mais importantes de sua vida, e vai experimentar alegria num nível completamente novo. Algumas pessoas tentam conservar suas energias para poderem viver mais. Não sei o que você pensa, mas eu estou convencido de que o mais importante não é por quanto tempo vivemos, mas sim como vivemos. Prefiro me desgastar a enferrujar. Que o fim nos encontre escalando uma nova montanha. Creio que uma das maiores dádivas que o Criador nos deu é a da expectativa e suspense. Como a vida seria tediosa se soubéssemos de antemão tudo o que vai acontecer. A verdade é que nunca sabemos o que vai acontecer em seguida na vida. Nos próximos momentos, pode acontecer alguma coisa capaz de mudar todo o rumo e qualidade de sua vida num instante. Devemos aprender a amar a mudança, pois é a única coisa certa. O que pode mudar sua vida? Muitas coisas, um momento de profunda reflexão e umas poucas decisões, ao concluir a leitura deste livro, podem mudar tudo. Assim também uma conversa com um amigo, uma gravação, um seminário, um filme, ou um enorme e suculento problema que o leva a se expandir e se tornar mais. Esse é o despertar que você procura. Portanto, viva numa atitude de expectativa positiva, sabendo que tudo o que acontece em sua vida o beneficia de alguma maneira. Saiba que é guiado por um caminho de incessante crescimento e aprendizado, que também é o caminho do amor eterno. Finalmente, ao deixá-lo agora, quero que saiba o quanto o aprecio e respeito como uma pessoa. Nunca nos encontramos pessoalmente, mas a impressão é de que já nos conhecemos há muito tempo, não é mesmo? Pois é certo que nossos corações já se encontraram. Ofereceu-me um grande presente ao permitir que eu partilhasse com você partes de minha vida e de meus conhecimentos. Minha sincera esperança é de que alguma coisa do que partilhamos aqui o tenha tocado de uma maneira especial. Se você usar agora algumas dessas estratégias para aumentar a qualidade de sua vida, então eu me sentirei muito afortunado. Espero que permaneça em contato comigo. Espero também que me escreva, ou que tenhamos o privilégio de nos conhecer pessoalmente num seminário, ou quando nossos caminhos se cruzarem por acaso. Por favor, não deixe de se apresentar. Aguardo ansioso a oportunidade de conhecê-lo e ouvir a história dos sucessos de sua vida. Até lá, não se esqueça de esperar milagres. Porque você é único. Seja um portador da luz, uma força para o bem. Passo a tocha agora às suas mãos. Partilhe suas dádivas, partilhe sua paixão. E que Deus o abençoe. Algum dia, depois que dominarmos os ventos, as ondas, a maré e a gravidade, vamos dominar por Deus as energias do amor. E, então, pela segunda vez na história do mundo, o homem descobrirá o fogo. Teilhard de Chardin.